galera, aqui é o Dudu, ou Eduardo, um dos fundadores da Sim. E se você não segue nosso canal ainda, clica ali embaixo, segue nosso canal, dá um like se você curtiu o vídeo, óbvio. E hoje eu vou falar de intoxicação por digitálicos, beleza? Se você não segue a gente ainda no Simcast, que é o nosso podcast, que está lá no Spotify, no Deezer, também aqui no YouTube, segue a gente lá, tem nosso canal no Instagram, @emergência.sim, e lá a gente solta muito post, muita medicina baseada em evidência, tudo de emergência, beleza? Uma equipe fenomenal. Então vamos lá, vou falar de intoxicação por digitálicos. Vamos tentar entender a fundo, saber a relação da fisiologia com o tratamento, beleza? Bom, por que falar de intoxicação por digitálico? É uma doença rara, com certeza, mas é uma doença que complica, principalmente se a gente não identifica o paciente intoxicado, que muitas vezes é difícil, beleza? Para vocês verem como é raro, mas é potencialmente grave, né? Antes, quando não tinha antídoto, era muito pior. Hoje em dia, as coisas melhoraram. Então, em 2017, são dados aqui dos Estados Unidos, 1.689 intoxicações por digoxina. Digoxina, que é um tipo de digitálico ou glicosídeo cardíaco. 559 graves, 23 mortes. Bom, mas por que eu pus essa planta aqui? Porque ela é linda? É bonitinha, mas é perigosa. O nome dela é Lily. E dentre outras plantas, né, tem pelo menos 8 plantas que têm digitálicos, né? Não é digoxina, mas tem pelo menos 1.566 intoxicações digitálicas por ingestão de plantas, seja por tentativa de suicídio, seja por comer por engano. Acontece, né? Não sei. Mas existe, né? Isso pode ver que é 50% e 50%, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, antes de eu começar a falar do tratamento, do quadro clínico, vamos entender como o digitálico funciona. Bom, tá vendo esse diagrama aqui? Tem a bomba de sódio e potássio, aqui é dentro da célula, aqui é fora da célula. Pode ver que o cálcio ativa as miofibrilas, actina, miosina, troponina C, faz a contração muscular, a ATP libera isso, relaxa o músculo. Lembra que a ATP é o contrário, ele não contrai o músculo, ele relaxa o músculo. Bom, e onde a digoxina vai agir? A digoxina vai agir bem aqui, ó, nessa bomba de sódio e potássio. Onde? Bem aqui nesse receptor de potássio. Quando ela inibe a bomba de sódio e potássio, que joga sódio para fora e potássio para dentro, ela diminui o potássio intracelular, aumenta o potássio extracelular, concorda? Ela não deixa sair sódio, então aumenta o sódio, beleza? Na célula. E aí pensa nesse trocador aqui. Se o sódio na célula aumenta, o cálcio, consequentemente, não vai sair. Por quê? Porque isso aqui não vai atuar tanto. Então, não saindo o cálcio fica na célula, aumenta o cálcio intracelular, e aí a contração fica mais vigorosa, beleza? De quem que eu estou falando? Do coração. E é por isso que a gente dá digoxina aí para alguns casos de insuficiência cardíaca, e tem estudo que mostra que diminui hospitalização, né? Bom, não muda a mortalidade, mas diminui internação. Beleza, é assim que funciona o digitálico. Além disso, não podemos esquecer, ela aumenta o tônus vagal. Ué? Como? Muitas vezes, a gente não tem muita ideia como isso acontece, mas ela diminui o tônus vagal e a gente usa isso para quê? Fibrilação atrial e flutter. Lembra? É uma das alternativas ali, fazer digoxina. Beleza? Porque aumenta o tônus vagal, aumenta o sistema parasimpático ali no nó atrioventricular e no nó sinoatrial e, consequentemente, diminui a frequência cardíaca. Mas se você juntar tudo isso, né, que é aumento do cálcio no miócito, beleza? Aumento do sódio intracelular e diminuição do potássio no miócito e aumento do tônus vagal, tudo isso predispõe ao quê? Arritmias. Múltiplos tipos. Eu vou falar mais pra frente. Bom, e o que mais eu preciso saber da farmacologia da digoxina? Beleza? Porque eu falei da farmacodinâmica, agora eu vou falar da farmacocinética. Puta, mas é chato isso, né? Mas é importante. E tudo que eu falar aqui, eu vou correlacionar com coisas clínicas. Beleza? Farmacodinâmica é só isso. Farmacocinética é isso aqui. Ó, 5 linhas para vocês saberem. Beleza?
Tempo de ação, 5 a 60 minutos. Pico de ação, 1 a 6 horas. Meia-vida, 48 horas. Excreção renal. Índice terapêutico estreito. Bom, eu vou explicar para vocês por que você tem que saber cada coisa. Por exemplo, se eu quero, para fibrilação arterial, controlar a frequência, eu quero dar digoxina EV, você tem que ter noção que vai demorar para agir. Não é igual o metoprolol que você dá ali, ó, 1 minuto já funciona a medicação. Aqui não. Aqui vai demorar pelo menos 60 minutos para começar a agir e o pico vai ser em 1 a 6 horas. Então não é aquele paciente que vai sair ali da FA para um ritmo mais de velocidade mais baixa, FA de resposta normal, rapidamente. Vai demorar. Meia-vida 48 horas. Entendeu? Então tem um volume de distribuição alto. A volume de distribuição vocês vão ver nos sinais clínicos, né? Porque vai para o cérebro, justamente porque distribui no tecido lipídico. E isso tem a ver também, o volume de distribuição, com a dosagem da droga no sangue. Excreção renal e o índice terapêutico estreito. Então, o índice que eu preciso para tratar é muito perto do índice de intoxicação, beleza? Então, por isso que as pessoas se intoxicam. E isso aqui também é importante, né? Existe o glicosídeo P, que é uma proteína que tem nas células, principalmente do intestino e tubular renal, que excretam a digoxina, os digitálicos. E o verapamil, diltiazem e a amiodaroniquinidina inibem isso aí. Então diminui a excreção de digoxina. Vocês também, eu vou correlacionar isso em coisas clínicas, né? E isso é importante porque geralmente para FA, por exemplo, para IC, que quando a gente usa digoxina, o que a gente dá junto? Amiodarona. Quantos pacientes com IC não tomam amiodarona? Quantos pacientes com FA não tomam verapamil, diltiazem? Beleza? Então, simbora. Bom, pensando em tudo isso, quando que eu tenho que pensar em intoxicação digitálica? Basicamente, pacientes que tomam digitálicos, né? Ou que têm acesso ao digitálico, óbvio, e que estão tentando suicidar. O paciente vê que tentativa de suicídio tem um digitálico, tem que pensar. Paciente que tem insuficiência renal aguda, beleza? E toma digitálico, tem que pensar. Paciente que desidrata, tem que pensar. Que toma digitálico, claro. Por quê? Porque a excreção é renal. Eu não falei que precisava saber isso? Depende da urina. Bom, introdução de nova medicação. Quais? Amiodarona, quinidina, verapamil, diltiazem. Porque se eu introduzir essas novas medicações, eu diminuo a excreção e o paciente pode intoxicar. Por quê? Porque o limiar terapêutico é estreito, certo? Então tudo faz sentido. Beleza? Bom, e quais são as manifestações clínicas? São 4, basicamente. O que eu falei ali no coração. Arritmias. Beleza? O que mais? Trato gastrointestinal. O que mais? Sistema nervoso central. E por final, o olho. Né? Vou até falar de um personagem famoso mais pra frente. Bom, então vamos lá. Coração. Que arritmia que pode dar? Qualquer tipo. Você tá falando sério, Dudu? Tô. Qualquer tipo. Qualquer tipo. Né? Qual que é o mais comum? Mais comum é essa sístole ventricular. Beleza? Esse é o mais comum. Mas dependendo da gravidade, isso pode piorar. Então pode ter BAV de primeiro grau, piorou mais um pouco, segundo grau, tipo 1, piorou mais um pouco, segundo grau, tipo 2, piorou BAVT, dissociação AV, pode ter FV, TV e assim vai. Qualquer coisa. Uma arritmia típica, mas não patognomônica, que é rara, mas é típica, específica, é a TV bidirecional. Taquicardia ventricular bidirecional. O que é isso? Né? Uma batida pode ser em BRD e outra em BRE. BRD, BRE, BRD, BRE. Né? Um diferencial é um bigeminismo, né? Com bloqueio alternado. Né? Só que a diferença é que no bigeminismo, como é uma extrasístole, tem uma batida antecipada, uma separação, batida antecipada. Então vem em parezinhos, né, afastados. Já na TV o QRS os QRS eles têm a separação igual, né, são regulares.
Mas o mais comum não é BRD-BRE alternado. É BRD com desvio do eixo para a direita, seguido de um BRD com desvio do eixo anormal. Beleza? E tem as mais raras, né? Por incrível que pareça, a mais rara é o quê? FA. FA pode dar? Pode, mas é raro. Outros que pode dar é Flutter, mas é raro, né? E qual que é o problema dessas, né? A gente usa o que para tratar FA? Digoxina, diltiazem, verapamil, amiodarona. Então, pode ser que eu dê essas medicações e piore, porque ele já está intoxicado, né? Então, esse é um problema. Nesses casos, é difícil a gente pensar, porque a gente vai pensar, pô, FA não vai dar. Intoxicação digital não dá FA. A gente vai lá e trata FA com digoxina e piora o quadro. Beleza? Bom, e trata o gastrointestinal. Aí é o clássico, né? Anorexia, náuseas e vômitos, cólicas abdominais, diarreia. Diarreia não é tão frequente, mas náuseas e vômitos é bem frequente. Bom, sistema nervoso central. Beleza, galera? O que pode dar? Confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, coma, fraqueza, delírio. Beleza? Bom, olho. O que vai ter? Né? O mais clássico assim, de livro, embora não seja o mais comum, a xantopsia. O que é xantopsia? Xantopsia é a cor, a visão da pessoa muda de cor. No caso, a xantopsia é amarelo. E dizem que o Van Gogh estava intoxicado cronicamente por digitálicos, né? Por isso que muitos quadros deles têm aquela cor amarela, né? Não sei se isso é verdade. Se você sabe disso, comenta aí, posta nos comentários. E bota o link com a fonte, beleza? Bom, perda aguda de visão, fotofobia, escotomas, cromatopsia. Cromatopsia? O que é isso? É a xantopsia, só que de outras cores, né? Xantopsia é especificamente do amarelo. E diplopia, visão dupla. Beleza, galera? Então, 4 órgãos. Mas aí, tem 2 tipos de intoxicação por digitálicos, que pode ser aguda ou crônica. Beleza, galera? Aguda, como que a gente vai diferenciar da crônica? Primeiro, o tempo, né? Geralmente aguda é o paciente que ou tomava digitálico que fez uma ira aguda bizarra, ou quis se suicidar. Então, geralmente são horas após a intoxicação. Por que são horas após? Porque é o que eu falei, né? Demora para a digoxina fazer o pico de ação. Lembra? Nas 6 horas. Então, geralmente demora algumas horinhas, né? Olha como é importante saber a farmacocinética. Outro ponto. Sintomas neurológicos são mais tardios. Por quê? Porque para a droga distribuir, o volume de distribuição da droga demora um pouco, demora para ir para o cérebro. Então, geralmente é uma coisa mais da crônica, né? Ou um sintoma mais tardio da aguda. E os sintomas gastrointestinais, né, que não precisam distribuir para o tecido, que é dependente da concentração no sangue, são os primeiros sintomas. Porque vai para o sangue, fica algumas horas lá e vai para os tecidos. Ainda tem outro ponto que eu vou falar mais para frente, que é importante saber esse conceito da distribuição da droga. E crônica são sintomas mais insidiosos, mano. Geralmente é o paciente que toma ali a digoxina, começou um verapamil, começou uma amiodarona, ou então está fazendo uma doença renal crônica progredindo ali, diminuindo o clearance, beleza? O velhinho que não tem acesso à água e vai desidratando no dia a dia. E os sintomas ali são muito mais neurológicos. Por quê? Porque a droga vai distribuindo aos poucos e vai se depositando no cérebro. Já sintomas intestinais, não, são mais brandos. Por quê? Porque não faz aquele pico de digoxinemia, de digitálico no sangue. Beleza? Beleza. E os exames iniciais, né? O que eu vou pedir? Primeiro, digoxina sérica. Depois de 6 horas, se for intoxicação aguda. Se for crônico, pede de cara. Se for aguda, 6 horas. Por quê? Você vai ter um falso positivo ou um falsamente muito elevado. Como assim? Nas primeiras 6 horas, a droga fica muito mais no sangue. Muito mais no sangue. Se você dosar nessas 6 horas, você vai falar, olha como está alto esse nível. Mas depois de 6 horas, distribui no tecido. E aí sim vai ser o valor sérico real para eu dar um antídoto. Né? Porque o antídoto, eu vou falar mais pra frente, você precisa dar a dosagem no sangue. Beleza? Então tem que dosar 6 horas depois da ingestão. Beleza?
Se for agudo, se for crônico, pode dosar, tanto faz, hora que quiser. Função renal, ira não é uma causa. Eletrólitos, eu vou mais explicar mais pra frente por que saber aquele negócio da bomba de sódio de potássio é importante. Por que o potássio é importante? Principalmente potássio, mas magnésio e cálcio também, sódio também. Eletroseriado, glicemia capilar, alteração mental, tem que pensar em hipoglicemia também, não pode comer uma bola dessa. Beta-HCG para mulher, e em caso de intoxicação, tentativa de suicídio, paracetamol e salicilato. Bom, e por que pensar no potássio, né? Por que é importante? Primeiro, hipercalemia é o principal achado. Lembra que ele bloqueia a bomba de sódio de potássio, o potássio não entra na célula, ele fica no extracelular, ficando no extracelular, vou ter hipercalemia. Beleza? Perigoso. Bom, além disso, tem estudo que mostra que potássio maior que 5,5 está altamente associado à mortalidade. No caso do estudo, foi 100% de mortalidade. Então, é um fator prognóstico, né? Ah, mas veio mais 5,5, eu vou deixar paliativos? Também não, né? Geralmente é um paciente jovem, né? Se for uma intoxicação muito aguda. Bom, então, está associado à gravidade. E outra coisa, olha que engraçado. Enquanto a hipercalemia é fator de mau prognóstico, hipocalemia, num paciente que não está intoxicado, está associada a maior risco de intoxicar. Assim como hipomagnesemia e hipercalcemia. E eu vou explicar por quê, beleza? Primeiro, por que dá hipercalemia, né? Se não entra potássio, porque bloqueou aqui, certo? Vai aumentar no sangue o potássio, a hipercalemia. Esse é fácil. Agora, por que hipocalemia é risco para intoxicação por digitálico? Basicamente porque, eu já falei, o digitálico compete com o potássio. Se eu tenho um potássio competindo por 10 lugares com a digoxina vai ocupar os outros 9. Agora, se eu tenho 10 espaços, 10 potássios para disputar com a digoxina vai ter mais dificuldade de bloquear. Então, ter pouco potássio facilita a intoxicação, sintomas, beleza? Assim como hipomagnesemia, que geralmente causa hipocalemia, né? E hipercalcemia também. Por quê? Porque no final, qual que é o resultado final? É aumento do cálcio. Então, se eu tenho uma hipercalcemia, eu já vou facilitar aumentar o cálcio na célula. Beleza? Bom, e além disso, que eu preciso saber dos níveis ali, né? Dos níveis. Tenha em mente que nem sempre o nível de dioxina está correlacionado com sintomas. Principalmente no crônico, pode estar normal, né? Tem estudo que mostra que tem gente que tem nível tóxico e está assintomático, e tem gente que está com nível normal e está assintomático, né? Porque depende da distribuição no tecido. Assim como tem gente que tem nível muito alto, acabou de tomar, e você dosou na hora errada, beleza? Outra coisa, apesar de não estar relacionado com sintoma, a gente sabe que está relacionado com mortalidade. E tem em mente que saber o nível dosado na hora certa, 6 horas depois, ou mais, dá para calcular a primeira dose do antídoto. E tem mais uma coisa que eu quero falar que não está aí. Que se eu der o antídoto, depois eu não posso dosar mais. A não ser que eu tenha no meu laboratório a fração livre da digoxina ou do digitálico. Por quê? Porque o exame ele não mede se está com antídoto ou não, porque o antídoto vai grudar. Mas ele não diferencia se está grudado ou não, se está livre ou se está grudado com o antídoto. Então, eu perco a função do nível sérico. Mas tem laboratório que mede a fração livre. Bom, então vamos para o mais legal agora, o manejo. Beleza? Como é que a gente maneja, né? Então vamos lá. Primeira coisa, básico. Sala de emergência, SE, MOVED, monitorização, oxigênio se está desaturando, acesso venoso, exames, né? Que a gente já discutiu lá na outra slide, destro, glicemia capilar. E aí ABCD clássico, né? Todo paciente de sala de emergência, via aérea primeiro, checa, breathing, vê se a respiração tá boa, cardiovascular e disability, vê se tem alguma coisa neurológica. Beleza? Então vamos lá aí, ECG seriado e laboratório.
Seriado, por que é seriado, né? Porque esses pacientes podem fazer arritmias súbitas. O cara tá de boa, batendo papo, pumba, faz um FV e para. Então tem que ser seriado, né? Pra eu já pegar uma TV, por exemplo, e já tratar. Ah, mas como é que eu vou tratar essas coisas? Como é que eu vou tratar essas... Você vai tratar seguindo a CLS. Bradiarritmia, atropina geralmente responde. Por quê? Porque é tônus vagal aumentado. A atropina é um antimuscarínico que atua nesse tônus vagal. Vai diminuir o tônus vagal. Enquanto a atropina, a digoxina, aumenta esse tônus vagal. E o ACLS, né? O cara fez uma TV instável, choca. O cara fez uma FV, choca. Né? Vai fazer coisas da parada cardíaca, se fez FV. E assim vai, beleza? ACLS, na veia, beleza? Beleza. E que mais? O cara geralmente está o quê? Desidratado. Aí eu vou dar fluido. E aí vem uma controvérsia. Ninguém sabe direito que fluido dá. Por quê? Né? Primeiro, Ringer tem potássio. Mas a gente sabe que Ringer não aumenta tanto potássio quanto o soro fisiológico. Ué, mas soro fisiológico não tem potássio, né? Mas soro fisiológico tem um pH de 5,5 e acidótico. E a acidose aumenta o potássio. E se aumenta o potássio, a gente sabe que hipercalemia está associada a pior prognóstico, né? E se o cara já está com hipercalemia, aumentar o potássio, pode fazer mais arritmia. Então será que é soro fisiológico? Bom, Ringer tem potássio, mas a gente sabe que em estudo com transplantado mostra que soro fisiológico aumenta mais potássio. Mas Ringer também tem cálcio, né? E vai ter uma coisa que eu vou falar mais pra frente, que é Stone Heart. E como eu já falei, cálcio demais na célula piora os efeitos, né? Apesar da concentração ser pequena. Então talvez plasma light seja o melhor. Pode ser que seja plasma light, né? Mas ninguém sabe o que dá. E teoricamente, se você não fizer muito rápido, você pode dar tranquilamente qualquer um deles, beleza? Mas tem que tratar. Melhor tratar essa hipotensão. O benefício de tratar com qualquer fluido é bem maior do que os riscos, né? Bom, e qual que é o tratamento final? FAB, que é Antibody Fragment, beleza? Se eu não souber quanto que o cara tomou, 10 ampolas, beleza? Se eu não souber e não tiver um nível sérico disponível, beleza? 10 ampolas. Se eu souber o quanto ele tomou e não tiver um nível sérico, é mais ou menos 0,5 mg para uma ampola para cada 0,5 mg, né? Só que aí eu tenho que fazer uma conta ali, eu tenho que multiplicar por 0,8, né? Porque tem que ser o quanto que realmente é absorvido, a biodisponibilidade. Outra coisa, se eu tenho nível sérico, né, disponível, aí eu vou usar uma fórmula, e aí vocês checam na internet, tem no UpToDate, que aí você consegue calcular o quanto você tem que dar, baseado no nível sérico depois de 6 horas. Beleza? Bom, e para quem que eu vou dar? Se o cara está com uma arritmia bizarra, instável, severa, potássio maior que 5,5, não aumenta a mortalidade? O cara está com alguma disfunção orgânica. Então, um detalhe, o FAB só gruda na digoxina, não gruda nas plantas, nos digitálicos de planta. Então, não adianta dar. Bom, e o carvão ativado? Olha o carvão ativado queimando aí. Carvão ativado o quê? Para intoxicação, né? Então, geralmente, esse paciente ele vai demorar para chegar no pronto-socorro. Por quê? Porque ele toma, ele só vai se intoxicar algumas horas depois. E geralmente o carvão é muito efetivo na primeira hora. Então você já vai perder a janela. Segundo, ele vem com alteração do nível de consciência, então às vezes ele não protege via aérea, que é contraindicação a carvão. Terceiro, ele vai estar vomitando um monte, que é outra contraindicação a carvão. Então muitas vezes não adianta dar. Pode dar, se o cara estiver estável, se o cara estiver consciente, for nas primeiras horas, mas é raridade. Então a prioridade não é o carvão ativado, é o que eu falei antes, no outro slide. Bom, e finalmente, e a hipercalemia? Eu trato ou não trato? Né? Trato ou não trato? Porque ele vai estar com hipercalemia e fazendo arritmia, né? Qual que é o problema? Eu posso fazer medidas de shift, com certeza, mas só dar o FAB já dá conta do recado.
porque aí vai ativar a bomba de sódio e potássio e o potássio vai entrar na célula. Já fiz o meu shift ali com o Fábio. Bom, mas e se ele tiver com tanta arritmia, tanto QRS alargado, todos aqueles achados de hipercalemia? Eu posso dar gluconato de cálcio? Por que eu estou perguntando isso? Porque você pode e deve. Só que tem um detalhe, faça lento, em 30 minutos. Porque geralmente na hipercalemia a gente faz em 5 minutos, né? Só que por conta do risco de stone heart, que é aquilo que eu falei, de entrar muito cálcio, o coração ficar paralisado, contraído, a gente dá mais devagar. Mas eu só vou dar se a hipercalemia te for muito evidente, muito severa, né? Porque geralmente o Fábio dá conta. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar. Você curtiu a aula? Curte aí, segue nós, segue a gente da Sim, segue no Instagram, @emergência.sim e no nosso podcast, Simcast. Pode seguir a gente também no Telegram, né? A gente coloca um monte de casos e discute os casos. E é isso aí, galera. Foi ótimo falar com vocês. Até mais.